24, por favor. Mateus capítulo 24. Hoje à tarde eu tirei um tempinho para ler um pouquinho a Bíblia. E eu senti desejo de estar trazendo essa mensagem aqui, vendo tantos noticiários nos últimos dias. Semana passada que eu fui para Minas, a gente fica meio isolado, lá é muito ruim o sinal de internet. E aí quando a gente volta tem uma avalanche de informação. E eu fiquei pensando muito sobre os últimos acontecimentos, não só no Brasil, mas de forma geral, né? E quando a gente fala de acontecimento, a gente fala em questão política, em questão econômica, em questão climática, né? A impressão que eu tenho é que Jesus ele está escancarando aos nossos olhos os sinais, dizendo, olha, eu estou mostrando para vocês que eu estou voltando. E aquele que estiver atento, aquele que estiver com os olhos abertos, vai enxergar. E não só enxergar, como tomar algumas posições também diante de Deus e diante da vida. E esse texto de Mateus 24, ele vem completar aquilo que a gente tem visto, ouvido e vivido. Nós tivemos, agora no sul do Brasil, foi atingido com uma tempestade, um tornado, não sei o nome certinho, um ciclone. E na Líbia também, dias depois, o mar entrou, as águas entraram dentro ali da cidade, e eles nem sabem quantas pessoas morreram, né? Hoje, vendo no noticiário, que o mar está trazendo os mortos, né? Eles morreram, o mar levou e agora está trazendo de volta, né? Doenças como cólera, tantas outras coisas atacando aquele país. E para piorar, existem dois grupos políticos dentro do país, e então tem uma guerra política, que agrava mais ainda, né? Um partido quer que venham pessoas para ajudar, e o outro partido fala, não, nós vamos dar conta, mas não dá conta, né? Então a gente olha para tudo isso, e qual que é aquilo que a gente tem que entender disso, né? Primeira coisa, que os sinais, eles vão acontecer. Os sinais vão acontecer no Brasil, nos Estados Unidos, no Ocidente, no Oriente. Os sinais, eles vão acontecer. Nós não sabemos aonde irão acontecer, mas o fato é que irão acontecer, eles vão acontecer. E Jesus, ele traz então essa mensagem há mais de 2000 anos atrás, trazendo um alerta para aqueles que servem a Ele. E diz assim, no versículo de número 1 em diante, vamos lá. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximou dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe disseram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, qual que é a pergunta dos discípulos? Quais são? Acompanhem comigo aí, gente, ó. Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A pergunta é clara. Primeiro, quando o templo vai ser destruído? Segundo, ele pergunta, quais são os sinais que haverá, né? Essas coisas sucederão, e qual o sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou seja, onde tudo vai se encerrar. E Jesus começa dizendo assim, vede que ninguém vos engane, porque muitos em meu nome, virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então até aqui, Jesus está falando, olha, os sinais eles vão começar a acontecer, vão aparecer. Ele fala que virão pessoas dizendo que são o Cristo. E ele fala assim, ó, vede que ninguém vos
engane. Nós estamos vivendo numa época do engano, e nós temos que tomar cuidado para que ninguém nos engane. Jesus também lhe diz que haveria guerras, haveria nação levantando contra nação, reino contra reino. A Bíblia fala também, Jesus nos informa, que haveria terremotos em vários lugares, e haveria também fome em vários lugares. E Jesus diz, porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, o que nós estamos vivendo, talvez seja o quê? O princípio das dores. A dor maior ainda não chegou. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Vamos lá. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vamos segurar aqui nesse versículo. Aqui já o negócio aperta um pouquinho mais. Que a Bíblia fala que agora o mundo inteiro vai começar a fazer o que com os cristãos? Perseguir. A Bíblia fala que os cristãos também serão atribulados e nos matarão, e nós seremos odiados de todas as nações, por causa do nome de Jesus. Talvez a gente está um pouquinho depois do princípio das dores, a gente está começando a entrar nesse período, no Brasil, tá? Porque alguns lugares do mundo, o simples fato de você falar que é de Jesus, você já é perseguido, você já é morto, pelo simples fato de dizer que você pertence a Cristo, né? E aí eu fico vendo o contexto econômico, político do nosso país, e a gente começa a enxergar, e a única coisa que a gente entende é, Jesus está nos alertando, Ele está nos avisando. Não pense você, irmão, irmã, que a gente vai ter para sempre liberdade de cultuar a Deus. Essa liberdade ela vai acabar. Existem já projetos dentro do Senado, na Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Superior também, ele já tem feito e tem criado leis para tentar calar a igreja do Senhor. Você pode ficar tranquilo disso. E não é para você se assustar. A Bíblia fala, não se assuste, não fique com medo, porque é necessário que tudo isso aconteça. Vamos lá, versículo de número 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O que vocês acham? Que a gente já vive isso? Nós vivemos num tempo onde os escândalos têm acontecido à nossa volta? Sim. Nós vivemos num tempo onde as pessoas traem e odeiam umas às outras? Sim. Hoje o Nani falou assim, pastor, é só ligar o noticiário, depois só dá essa palavra aqui que já está tudo certo. A mensagem vai ser anunciada. E é verdade. Se você ligar hoje a televisão ou uma página de rede social, você vai ver tudo isso acontecendo. Não tem mais nada, irmãos. Jesus ainda disse, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Na quarta-feira, eu vindo para a igreja, na reunião de oração, no Café com Deus, com a minha motinha, eu estava pensando nisso, que o tempo está ficando tão difícil, e as coisas estão ficando tão insuportáveis, irmãos, que poucos vão resistir. Poucos vão resistir. Não pense você que vai ser fácil enfrentar tudo isso. E a minha palavra não é de pessimismo aqui, é de realidade. Isso vai acontecer. Essa multiplicação da iniquidade, o amor se esfriando, já atinge a igreja do Senhor. Hoje a coisa mais difícil de um líder que tenta pregar a palavra é trazer pessoas para Cristo ou para a igreja. É a coisa mais difícil. As pessoas não querem abrir mão do seu conforto, eles não querem abrir mão do seu bem-estar, não querem abrir mão de nada praticamente para estar ouvindo a mensagem. E automaticamente isso vai trazendo um esfriamento no amor das pessoas, mas não o esfriamento da igreja, o esfriamento com relação a Cristo. As pessoas não querem mais saber de Cristo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você puder falar comigo, eu tenho que perseverar até o fim.
Até o fim, gente, até o fim. Paulo perseverou até o fim. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, e eu guardei a fé. Perseverou até o fim. Salomão não perseverou até o fim. Começou bem, viveu praticamente bem, mas no final da sua vida, acabou queimando incenso a demônios. O importante é que eu e você persevere até o fim. E perseverança fala de fé, de alimentar, de nutrir aquilo que a gente tem dentro dos nossos corações. Não deixar que as lutas, não deixar que esses escândalos, esse ódio que as pessoas têm um do outro, as traições, os falsos profetas, a multiplicação da iniquidade atinge o nosso coração. E o que eu pensei na quarta-feira foi exatamente isso: Senhor, me ajude a perseverar até o fim, até o fim. Hoje eu estou perseverando, mas eu preciso ir até o fim para receber a coroa da vida. No 14, Jesus fala: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim está condicionado, irmãos, a eu e você nos levantarmos aqui e pregarmos o reino de Deus. E a pergunta é: você tem pregado Jesus? Você tem anunciado Jesus sobre as pessoas? Você tem falado do amor de Deus? Você tem pregado o reino de Deus à sua família, aos seus amigos, aos seus vizinhos, às pessoas do seu trabalho, às pessoas que estudam com você? Você tem falado desse amor? Esses dias a Isabela teve uma iniciativa que eu até coloquei no grupo da igreja, viu, Isa? Parabéns pela iniciativa. Porque o nosso campo missionário é o lugar que Deus nos colocou. Eu não vou pregar onde a Isabela trabalha. Eu não vou pregar onde a Marina trabalha no hospital. Eu não vou pregar onde o Adriano trabalha na construção civil. Eu não vou. Eu posso ir, mas Deus não me chamou para aquele lugar, chamou você. Deus colocou você como um porta-voz, como um embaixador de Cristo, no lugar onde Ele te plantou. Nós não estamos aqui, irmãos, eu sei que frustra algumas pessoas quando a gente ouve isso, mas nós não estamos aqui para construir patrimônio algum. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para conquistar uma casa melhor, um emprego melhor. Isso é consequência de uma vida de trabalho, estudo e assim por diante. Mas o principal não é esse, ou não é isso, melhor dizendo. O principal não é viver a vida inteira juntando bens materiais e chegar no fim, Jesus fala assim: joia, o que você adquiriu é top, mas não serve para nada para entrar no meu reino celestial. Então, o trabalho que Deus te deu, a família que Deus te deu, o lugar que Deus te deu para morar, as pessoas à sua volta, é para que você seja um porta-voz do Senhor, para que você seja um atalaia, para que você seja um propagador, um agente de Cristo. Agora, não um agente secreto, um agente que fale, que não tenha vergonha. Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus sobre a vida das pessoas. E eu queria tirar um espaço aqui desse texto, falar sobre a época de Noé, antes do dilúvio. Vamos lá no versículo agora de número 29, rapidinho. Olha o que diz aí. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma extremidade, de uma a outra extremidade dos céus. Olha que interessante essa palavra. Antes de falar de Noé aqui, fala que logo em seguida a tudo isso, dos sinais acontecendo, do amor das pessoas se esfriando, e do evangelho do reino ser pregado a todas as nações, a palavra fala que Jesus então voltará. E a pergunta é: eu e você estamos preparados para a volta de Cristo?
percebe que nós nos preparamos para tantas coisas na vida, e aquilo que é fundamental, às vezes a gente não se prepara. Eu me preparo para um vestibular para entrar na faculdade, eu me preparo para entrar num emprego melhor, eu me preparo para casar, eu me preparo para tantas outras coisas que são importantes, mas não é o primordial para as nossas vidas. Você está preparado para a volta de Cristo? Algumas semanas atrás eu falei da parábola das 10 virgens, e hoje o Senhor está nos exortando sobre a nossa preparação para a sua volta. Vai acontecer. Nós não sabemos o dia, a hora e o momento, mas vai acontecer. E o que eu tenho percebido é que já está muito próximo, muito próximo. Cada dia que eu vejo uma notícia, a gente fala, está muito próximo, e está mesmo muito próximo. E para aqui dar o pano de fundo, para entrar naquilo que Deus quer que eu fale além disso, no versículo de número 37, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como que era nos dias de Noé? Vocês se lembram da história de Noé? Noé foi um homem a quem Deus escolheu, e Deus falou assim: Noé, eu vou te colocar, ou comissionar uma obra. Você vai construir uma arca, e dentro dessa arca você vai colocar todos os casais de animais, porque eu vou derramar água sobre a terra. A Bíblia fala que Deus ele queria exterminar a humanidade. Por quê? Pela multiplicação da iniquidade. E ele escolhe esse homem chamado Noé. E Noé, por incrível que pareça, ele aceitou o desafio do Senhor. Pensa bem, gente. Se nunca tivesse chovido sobre a terra, alguns estudiosos falam que ainda não tinha chovido sobre a terra, caía apenas o orvalho. E Deus chegasse para você, sem ter havido chovido na terra, e falasse assim: fulano, eu quero que você construa uma arca que eu vou derramar água sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e eu vou aniquilar toda a vida que existe na terra. O que você faria? As pessoas que viviam talvez próximas a Noé, quando ele começou a construir a arca, imagine os comentários das pessoas com relação a Noé. Se José, que contou um sonho simples, já foi odiado pelos seus irmãos, imagine Noé dizendo: olha, Deus me falou, me mostrou que Ele vai acabar o mundo com água, e então eu estou preparando aqui essa arca, e se vocês quiserem entrar também na arca, vocês vão ser poupados, a vida de vocês vai ser poupada. O que você pensaria desse homem? Esse cara está louco. Se você chega hoje para qualquer cidadão e fala: olha, Jesus está voltando, ele fala o quê? Você está louco. Alguns até cristãos, entre aspas, dizem: mas eu ouço isso desde pequeno, e eu já estou velho e Jesus não voltou até agora. Então, quando Noé começa a construir a arca, você pode ter certeza que muitas pessoas falavam: esse homem está louco. Se não cai chuva sobre a terra, como que vai chover então 40 dias? Como que a água vai vir dos céus? E diz que ele construiu a arca então, ele separa os casais ali de animais, ele fala para a sua família que na verdade foi a única que ouviu a sua mensagem, entrou dentro da arca, e a Bíblia fala que começou então a chover, o primeiro dia, o segundo dia, mas antes da chuva, sabe o que Deus fez? Ele selou a porta da arca. Por que ele selou? Que agora ninguém entra, e também ninguém sai. E começa a chuva, 1 dia, 2, 15, 20, 38, 40 dias, e a palavra fala que toda a terra foi coberta de água. Eu vi o vídeo da Líbia, da água entrando dentro da cidade ali. É assustador, não é? É assustador. A pessoa que filma do prédio, eu acho que se fosse eu já até pulava lá, falava: já vamos embora, já que a enxurrada. Porque é desesperador, e não tem o que fazer. Por isso que a palavra fala, né? Maldito o homem que confia no homem, bendito é o homem que confia no Senhor. E começa a água, e de repente carros, casas, vai tudo indo com a água.
No dia de Noé não foi diferente, só que foram 40 dias de chuva. E já não tinha mais árvores, já não tinha mais montes, já não tinha mais animal e vida humana sobre a terra. O lunático, o louco, tinha razão. A água veio e destruiu toda a humanidade daquela época. Sabe, irmãos, eu e você temos que olhar para Noé e entender o que Jesus está falando. Jesus fala, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Noé, 40 dias, ainda Deus foi misericordioso, né? 40 dias, a volta de Cristo não vai ser em 40 dias, vai ser no estralar de dedos, vai ser muito rápido. Os anjos tocarão a trombeta e a palavra fala que Jesus reunirá todos os seus escolhidos e estarão com ele então por toda a eternidade. Agora o texto continua dizendo assim, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que ele diz aí? Nos dias anteriores, antes. A salvação, gente, não é no dia, é antes. O que as pessoas faziam antes do dilúvio? Comiam, bebiam, casavam-se. Se eu fosse o autor aqui do livro, eu ia falar assim, divorciavam, né, e davam-se em casamento, até o dia que entrou Noé na arca. Sabe o que Jesus está tentando falar para nós aqui? Que a vida das pessoas, elas estavam presas nesse cotidiano, casamento, festa, comilança, bebidas, né? Fala que tinha o casamento, tinha a questão das festas que eles faziam, ou seja, eles não estavam preocupados com a mensagem que Noé estava passando. E a impressão que eu tenho às vezes é que nós, e eu falo de nós aqui, viu gente, nós também às vezes não estamos preocupados, igual aquelas pessoas que antecedeu o dilúvio. Alguns de nós parece que a gente acha que nunca vai acontecer, primeiro a nossa morte, nem a volta de Cristo. E a morte está muito próxima a cada um de nós, não tem como a gente evitá-la. Se eu morrer, Jesus já voltou para mim. Se você morrer, Jesus já voltou para você, meu irmão e minha irmã. Pastor, Deus é contra o casamento? Não. Deus é contra a festa? Não. Deus é contra a gente comer, beber? Não. Deus é contra o que então? Aonde está o nosso coração. Jesus disse, aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E a mensagem de nós para nós essa noite é exatamente essa. É que eu e você muitas vezes aplicamos os nossos corações nas coisas terrenas. Eu e você às vezes passamos as semanas, os meses, com o nosso coração sobrecarregado com as coisas dessa terra. Irmãos, por que a gente perde o sono às vezes à noite? Porque a gente está preocupado com o quê? Eu estou preocupado, eu não vou dormir porque eu acho que Jesus vai voltar hoje à noite. Alguém perde o sono por causa disso? Não. Então por que a gente perde o sono então? Por que, gente? Conta para pagar. Mas eu estou nessa casa, mas eu preciso de outra, eu estou naquele carro, eu preciso do outro, e a gente começa, porque meu filho, porque minha filha, e começa os problemas da terra sobrecarregar o nosso coração. A maioria de nós, muitas vezes ficamos ou estamos sobrecarregados por causa das coisas dessa terra, porque muitos de nós temos aplicado o nosso coração, a nossa vida nas coisas que a terra produz, e aqui vai passar. Esse texto aqui fala, né, que o sol vai escurecer, gente. Imagine que doido. Sol escurecer, onde traz a claridade. Fala que a lua não dará mais a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. Imagine que cena. De repente uma estrela cai do seu lado. Sabe o que está querendo dizer com isso? Que esse mundo, esse globo terrestre que eu e você vivemos, ele vai ser aniquilado. Jesus disse, ou ele mostrou lá para João em Apocalipse, vi um novo céu e uma nova terra. Não é esse aqui. Deus tem preparado algo novo para nós.
Amanhã, irmãos, você vai trabalhar, você vai levantar cedo, normal. O problema é o valor que você tem dado a essas coisas aqui da terra. Ah, pastor, você não tem isso? Claro que eu tenho. Eu luto igual você. Eu fico às vezes preocupado igual você fica, com contas, com dívidas, onde eu vou morar, né? Quem nunca, né, depois dos 40 falou assim, meu Deus, se eu ficar velho e não tiver um lugar para morar, o que eu faço? Quem nunca, né, que não tem filho, fala assim, e se eu der uma doença doida aí, não tem filho para cuidar, e aí? Você nunca passou isso na sua cabeça? Ou você está vivendo igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Preocupa, é normal. Ai, se eu ficar velho, né? A minha geração, talvez, que eu tenho 45, vamos pôr de uns 35 para cima, a gente fica preocupado, será que eu vou aposentar? Não, né, amor? Fala, mas que papo é esse, pastor? Negócio doido, aposentar? Porque a gente está preocupado com o quê? Onde eu vou morar? O que eu vou comer? Como que eu vou pagar meus medicamentos? Vou pagar o medicamento da minha mãe, só um, é R$ 170. Eu falo, Jesus, tem misericórdia de mim na minha velhice. Preocupado. Por que você vem na igreja, irmãos? Sabe para quê? Você não vem aqui para me agradar ou para fazer volume, não é isso. Você vem aqui para escutar as verdades, daquilo que Cristo tem para você. E essas verdades vão te dar o sustento, e aí a gente às vezes se engana, né? Só de domingo à noite você vai ouvir 30 minutos de mensagem, você acha que essa verdade vai ficar dentro de você até que dia da semana? Alguns já amanhã cedo já esquecem a verdade, já o chicote estrala já cedo. Que o céu o quê, meu irmão? O negócio está aqui na terra. Você não acorda cedo não para você ver. Os pés estão na terra, mas a nossa cabeça tem que estar no céu. Porque nós vamos para lá um dia. Paulo, quando ele foi morrer, ele não ficou desesperado, igual muitos de nós ficamos quando a gente está próximo à morte. Ele escreveu um dos textos mais lindos de 2 Timóteo, no capítulo 4, antes da sua morte. Sabe o que ele escreveu? Vai lá comigo rapidinho. Depois a gente volta aqui, eu não vou demorar na mensagem não. Não estou terminando assim, já daqui 5 minutos, mas eu não vou demorar. Olha o que ele fala aí, 2 Timóteo. Capítulo 4. O capítulo 4 fala também, né, sobre sinais da volta de Jesus. Ele fala que haveria tempo onde as pessoas não suportariam ouvir a sã doutrina, iriam se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusariam a dar ouvidos à verdade, e eles iam se entregar às fábulas. A gente já vive nesse tempo, gente? Sim. Hoje começa a pregar fábula, um monte de gente, você vai ter um monte de seguidor. Se eu vi uma jovem, não vou falar o nome dela, na internet, que ela falou assim, eu conversei com a minha assessora de imprensa, e ela disse, olha, se você continuar pregando a palavra, os seus seguidores vão cair. Você vai deixar de ter seguidor. E ela começou a pregar o quê? O que as pessoas querem ouvir. E vamos dar chave para o povo. Chave de casa, chave de carro, chave de contrato, chave disso, chave daquilo. Montar um chaveiro do céu, né? De tanta chave que dá. Agora está na moda as chaves. Só que Paulo, quando ele está na morte dele, ele fala assim, ó, versículo 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo, irmãos, ele ia ser decapitado. Sabe o que é decapitado? É passar uma guilhotina no pescoço dele. Ele está sozinho diante do tribunal, não tem ninguém com ele. E ele fala, mas o Senhor me assistiu. O Senhor esteve presente comigo. E eu sei que eu vou morrer aqui, mas o Senhor me receberá no seu reino celestial. Pé na terra, mas a cabeça dele estava nas coisas do céu, do alto. E me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Volte comigo lá, que eu vou já terminar.
Quando Jesus então fala, assim como foi na época de Noé, vai ser também na vida do Filho do Homem, Ele está trazendo um alerta para mim e para você, não é para o mundo, gente. O alerta é para nós que servimos a Deus. Porque o mundo não quer saber de Cristo. As pessoas não querem saber de Jesus. Então é para mim e para você. Versículo 39 diz, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas não perceberam. Que aí choveu um dia, está de boa. Noé ainda continua sendo louco. 2 dias, está de boa. E aí começou a ficar no meio da arca. Alguns já falaram assim, opa, acho que esse velhinho tinha razão, eu acho. Esse homem, eu acho que ele tinha alguma coisa. Lembra quando Jesus morreu na cruz? Algumas pessoas falaram assim, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Porque começou o quê? Escurecer. Quando Jesus morreu, a terra sentiu. E alguns falaram assim, eu acho que ele era o Filho de Deus mesmo. E aí chove 40 dias, e a palavra fala que levou a todos. Todos, gente. Criança, recém-nascido, idosos, todos foram levados pela água. Jesus, ou melhor, Deus Pai já trouxe 2 condenações, né, que a gente pode assim entender, não sobre toda a humanidade, mas a primeira delas foi na cidade de Sodoma e Gomorra. Lá foi a condenação através do fogo. Veio fogo e enxofre e destruiu aquelas 2 cidades, onde a perversidade, a iniquidade, onde tantas coisas do mal prevaleciam naquela cidade. Deus tira ali a família de Ló, e ainda a mulher dele olha para trás e fica, vira uma estátua de sal. A gente sabe da história. E a outra condenação foi essa do dilúvio. A gente não sabe exato o tempo certo, mas aconteceu essas 2. Primeiro o juízo sobre aquelas 2 cidades, e depois o dilúvio. Não pense você que Jesus não vai voltar, Ele vai voltar. Ele vai vir para buscar a sua noiva. Glória a Deus por isso. Mas não fique nessa turma que não percebeu. Não fique no meio dessa turma que será levada pela enxurrada e assim por diante. Jesus diz então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Eu tenho uma teoria, gente, pode ser que seja verdade ou não, mas eu tenho uma teoria, Fernando, tá? Que as pessoas que conhecem a Jesus, que tiveram contato com Cristo, metade vai, metade fica. A Bíblia fala aqui claramente que 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será levado. Ele está falando do quê? De 50% aqui. As noivas, quantas eram? 10. Quantas foram? 5. Então assim, eu não estou pregando heresia, eu tenho minha linha, tá? Se você quiser acreditar, joia, se não quiser também joia, a gente vai continuar a mesma vida. Mas o que eu quero alertar com isso? Que não adianta eu me apoiar na fé da minha esposa. Não adianta você apoiar na fé da sua esposa. E nem a esposa apoiar na fé do marido. E nem o filho apoiar na fé do pai. E nem o pai apoiar na fé do filho. É individual. Pode ser literal ou não essa mensagem aqui. O fato é, né? Que nem estarão eu e a Ana na cama, eu vou, a Ana fica. Não é isso. Eu creio que é aqueles que conhecem a Jesus. Não vai. Não, a Ana sobe, eu fico, então, tá bom, melhor. Vou ter que dormir no sofá, né? Aí sobe os 2. Mas é sério, né, gente? Não é isso que eu estou ensinando. O que eu estou ensinando é que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no céu. Nem todos que frequentam a igreja, está garantido o céu. Mas eu dou o dízimo lá, a Monique vê meu nome lá todo mês, puxa vida, e meu esforço, não vale?
né? Tirando as brincadeiras, irmãos, é uma mensagem que Jesus está trazendo para nós aqui, né? Talvez eu estou mais ligado do que o meu irmão, e um sobe e o outro fica. E pode acontecer dessa forma mesmo, às vezes dentro da própria casa. Uns vão e outros ficam, né? Uma vez eu estava, quando eu me desviei mesmo, não tenho vergonha de falar desviar, porque você desviou, ué, ou você afastou de Cristo, melhor dizendo. Quando eu me afastei de Cristo, e eu estava naquela vida louca que eu não preciso ficar falando aqui, um dia eu voltei para casa, minha mãe e meu pai não estavam, e minha irmã mais nova. E aí eu voltei, né, cheguei em casa, estava sem chave, comecei a chamava. Eu falei, Senhor amado, eu acho que Jesus voltou. Verdade, gente, verdade mesmo. E começou a me dar um desespero, porque não tinha celular naquela época, né? Não tinha telefone igual a gente tem hoje. Para mandar, oi mãe, onde você está? Não tinha. E foi passando, gente, eu não sei quanto tempo, porque já faz muito tempo. Mas passou. E eu com aquele pavor, falando, meu Senhor, era verdade, eu não estou aqui afastado agora. Ainda bem que a minha mãe tinha ido numa festa, com meu pai e com a minha irmã, e depois voltou. Ainda bem, porque senão eu teria ficado. Mas pode acontecer. Um dia eu sonhei também, nesse tempo afastado. Por isso você não pode desistir do seu filho, da sua filha, do marido, da esposa. Porque Deus fala, gente, Ele não precisa de você. Ele conta com você, mas Ele não precisa de você. Eu estava dormindo e de repente eu tive um sonho, numa igreja quadrangular, que a minha mãe frequentava na época, e eu vi claramente assim, um ser de luz chegando, e arrebatando mesmo a igreja. E a sensação que eu tive era qual? Eu fiquei de novo. Mas eram alertas que Deus, né, talvez estava dando para mim. Como eu estou falando aqui para vocês hoje. Talvez você chega em casa e a semana começa e você está tão pilhado com as coisas do seu dia a dia que você acaba esquecendo. Então hoje eu estou te alertando. Fique atento. Jesus fala, vigie, né? Ele fala assim, ó, considerai isso, se o pai da família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Esses dias entraram na igreja do nosso pastor amigo Joãozinho lá de Jardinópolis, acabaram com a igreja. Ele teve um prejuízo de 30 mil reais. Se ele soubesse que o ladrão iria, o que ele ia fazer, pastor Samuel? Liga pelo menos para a polícia. Ó, o ladrão falou que vai vir aqui 11h30 da noite para assaltar a minha igreja. Faz um cerco ali e pega os caras. Mas o ladrão avisa quando vem? Jesus vai avisar quando ele vai vir? Não. Então você tem que estar atento ao quê? Aos sinais. Esses dias, durante a semana, está muito calor aqui em Ribeirão, tempo abafado, né, seco. E aí eu e a Ana dentro de casa, ela falou assim, Fer, estou sentindo um cheiro de chuva. E aí nós abrimos, estava caindo um pouquinho de chuva. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós estamos sentindo o cheiro da chuva. A gente está vendo os sinais acontecer. Se você mulher, trabalha de manhã, à tarde, período integral, e às vezes chega em casa à noite, às vezes você lava as roupas de manhã e já estende, né? Algumas moram em apartamento, outras moram em casa, mas quando você sai, você deixa a roupa ali secando, né? E às vezes Deus está te dando um sinal, tempo abafado, nuvem no céu. O que Deus está te mostrando? Filha, recolhe a roupa, porque vai chover. E aí chega na igreja e fala assim, meu Deus, tinha um varal inteiro de roupa lá, choveu. Né? Então, veja o exemplo das mulheres também. Sinais. Deus está mostrando. Ele está falando, filho, olha, acorda. Eu estou direcionando vocês. Eu estou orientando para que esse dia ninguém seja pego de surpresa. Deus não é bom, gente? Deus é maravilhoso, porque Ele mostra para a gente. Antes de acontecer, Ele está falando, olha, fiquem atentos. Cheiro de chuva, olha, começa a ver. Vai vir. Como eu disse, eu não sei se agora ou daqui a uns anos, mas vai vir.
Eu tenho percebido que de uns 2, 3 anos para cá, os sinais eles estão ficando assim, mais claros. Vocês estão percebendo também? Mais claros. Mais claro do que isso, gente, é só se Deus pegar o dedo dele e começar a desenhar no céu as coisas. Porque Ele está mostrando. É que eu e você às vezes nos acomodamos, porque no Brasil a gente não sofre tantas coisas. Mas não se engane. O Brasil não é o que a canção popular fala, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus. É abençoado, mas tem muita sujeira aqui no nosso país. Muita sujeira. Na nossa cidade e assim por diante, tá? O fato é que eu e você temos que estar preparados. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora que você fala, não, estou tranquilo, pode ser essa hora que o Filho do Homem virá e buscará a sua igreja. A palavra de hoje é para que você crie um alerta na sua vida, para que você esteja mais ligado às coisas de Deus, esteja mais ligado às coisas de Deus. É importante trabalhar, estudar, você vai continuar a sua vida, mas esteja ligado nas coisas de Deus. Esteja atento àquilo que tem acontecido. Esteja atento às palavras que Deus tem usado homens aqui na nossa igreja para trazer ao seu coração. Esteja atento aos sinais. Atento aos sinais. Jesus ele vai usar pessoas para mostrar, falar, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E se sinta amado quando você for corrigido por alguém. Porque Deus corrige a quem Ele ama, a quem Ele quer bem. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar. Essa palavra é para mim, para você, para todos nós. Essa palavra fala de nós nos cuidarmos, de nós estarmos apercebidos. Não seja muito inocente, viu, gente? O mundo é mau. Não seja inocente. Jesus vai voltar. Ele vai vir para buscar a mim e a você. Esteja preparado. E anuncie essa verdade às pessoas à sua volta. Quanto mais a gente prega a palavra, mais a volta do Jesus é antecipada. E será pregado o evangelho do reino, ou a mensagem do reino, então virá o fim. Esse é o nosso desejo, do fim chegar. Porque a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que servem a Ele. Aqui é bom, não é? É bom, gente. Uma praia é gostoso, um passeio é gostoso, mas isso não chega perto daquilo que Deus tem preparado para nós. Não tem mais aflição, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, sofrimento, dores não atingirão mais as nossas vidas. Que esse dia possa vir, que Jesus possa voltar e que eu e você estejamos preparados para esse grande dia. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor já nos alertou dos sinais que antecedem ou antecederiam a volta do Senhor. Obrigado porque nós temos visto e percebido com os nossos próprios olhos que o Senhor está voltando, que Jesus está prestes a buscar a sua noiva, a sua igreja. Ó Deus, nós queremos fazer parte dessa noiva, nós queremos fazer parte desse rebanho, nós queremos fazer parte, ó Deus, das pessoas que entrarão no céu. A Tua palavra diz que a salvação é pela graça, é pelas misericórdias do Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, que não é de obras para que ninguém se glorie, mas, ó Deus, Tiago também diz que a fé sem obras é morta, que tenhamos obras, que possamos, ó Deus, viver em novidade de vida, que o Senhor possa corrigir aquilo que está errado dentro de cada um de nós, para que possamos, ó Deus, estar puros, limpos, até a volta do Senhor Jesus. Da vigilância também, Pai, da sobriedade, que cada um de nós possamos estar apercebido com as coisas que têm acontecido, e que possamos olhar para o alto, que é do alto que virá o nosso socorro, é do alto onde Jesus voltará,
como em Atos 1 ele disse, do mesmo jeito que esse Jesus foi assunto ao céu, do mesmo jeito ele vai voltar para buscar a sua igreja. Oh Senhor, venha, Maranata, vem Senhor Jesus, vem sobre a tua noiva, vem sobre nós, que o Senhor, ó Deus, possa buscar o teu povo e reuni-los para que possamos entrar no gozo eterno que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que haja conserto, que haja, Senhor, transformação e renovação nas nossas vidas, e que o Senhor, Pai, molde os nossos corações de acordo com a tua palavra e de acordo com a tua verdade. Eu oro, Deus, agradecido por essa noite, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar essa canção e depois eu estarei orando pelos pedidos de oração para encerrarmos o culto. Glória a Deus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Jesus voltará para buscar a sua noiva. Me apegar com as coisas daqui. Cante isso ao Senhor. Pois eu Sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou. O meu lar é o céu. Nosso lar é o céu. Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor, junto com os anjos, oh Deus, cantaremos para todo sempre. digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, aleluia. O nosso Deus, Digno tu és de receber. Senhor, o nosso Deus, Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, Não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem,
Glórias ao nome do Senhor. Amém. Nós temos aqui a Dona Rosa pedindo oração pela família, pelos pastores. Deixa eu ver quem mais. A Sheila pede oração pela Dona Marilda, ela já está ali na casa com eles, graças a Deus. O Nádio pede oração pela família dele e por todos os que o Senhor tem colocado ao seu lado. O Dimas também pede oração pela mãe, pela Mercedes, o Alexandre, o Osvaldo, o Valdir, o Walter, o Mário, o Jorge, o Raul, a Carolina, o Mauro, pelos empresários e pela vida dele. A Sandra pede pela irmã e pela mãe também, Nair. E é isso aí. E o Nádio pede oração pelo senhor Paulo Tadeu e pela dona Neuza. Vamos orar? Nós queremos encerrar o culto aqui orando ao Senhor. Coloque o seu pedido, a sua necessidade agora também diante do Senhor. Pai, nós entregamos agora diante do Senhor os nossos pedidos de oração. Nós queremos terminar esse culto, Pai, clamando ao Senhor. Queremos clamar a Ti para que o Senhor conceda vitória, por Tua misericórdia, por Tua graça, por cada pedido que foi feito aqui, pelas pessoas que estão em casa, pelas pessoas que estão na igreja, por aqueles que estão pedindo por saúde, por livramentos, para que o Senhor, ó Deus, abençoe as famílias, os maridos, esposas, filhos, abençoe também o nosso trabalho, Pai, das pessoas aposentadas da nossa igreja, das nossas crianças, adolescentes, os nossos jovens, Pai, dos adultos, anciãos. Abençoa nessa noite, Pai, que o Senhor possa completar a Tua obra em nossos corações, e que a Tua palavra, Pai, possa permanecer dentro de cada uma das nossas vidas, para nós não pecarmos contra o Senhor, Papai. Abençoe a nossa semana, abençoe tudo que nós formos fazer, ó Deus, nesses dias, Pai amado, que a Tua boa mão possa nos conduzir em paz e em triunfo, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre nós, hoje, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Abraço quem está ao seu lado, e uma ótima semana para todos em nome de Jesus. Deus abençoe.